Tá legal. Vamos para a aula de prisma, gente. Ó, presta atenção. A Federal não gosta de cobrar muito cálculo na parte de ótica. Ela vai cobrar fenômeno, como eu já falei. Outros vestibulares cobram sim mais parte de cálculo, né? Como é o EPG. Muita gente aí vai fazer o EPG que foi transferido aí para janeiro. Então, eu vou trabalhar, essa aula vai ser mais curta, mas a gente vai falar sobre fenômenos. Alguns fenômenos que eu vou sair um pouco da apostila também. Eu vou deduzir para vocês, de início, todas as expressões de prisma. Porque qualquer vestibular pode pedir e pode dar uma doida e ele não dá nenhuma dessas expressões. Mas todas elas são muito fáceis de você concluir se a sua geometria plana estiver bem. Então olha só, eu tenho um prisma. Vamos dizer que eu tenho um prisma triangular e o enunciado diz que ele é equilátero. O que a palavra equilátero te lembra além de cavalo de lado? Isso, lados iguais. Eu sei que eles têm os três lados iguais, mas com certeza também vai ter os três ângulos iguais. E cada um desse ângulo formando quantos graus? 60. Porque um triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. E a soma dos três tem que dar 180. Então, quando ele disser para você que eu tenho um triângulo equilátero, o ângulo de abertura, também chamado ângulo de refringência, vai ser 60 graus. Acontece muito isso, tá? Demais, por isso que eu já gosto de falar. Então, imagine que acendo uma lâmpada, lanterna, lamparina, dessa lâmpada, lanterna, lamparina, sai um raio luminoso. E esse raio incide na primeira face do prisma. Sempre no ponto de incidência eu desenho uma reta. A reta normal, lembra, ela é sempre perpendicular à superfície. O ângulo formado entre o raio incidente e a normal é o ângulo de incidência, que eu vou representar por I1. Mas já vi representar por alfa, beta, gama, teta, eu estou representando por I1. Se esse prisma, se esse raio não fosse desviado, ele continuaria em linha reta. Mas eu vou falar que o índice de refração do prisma é maior que o meio que o cerca. Então, se é maior, esse raio de luz, quando adentrar aqui, ele vai ter que se aproximar da normal. Aqui eu tenho o ângulo de refração, que eu representei por R1, na primeira face. Então, na primeira face, eu já posso aplicar direto, sem não, sendo que I1 está com o meio e R1 está com o prisma. Eu quis falar R, mas como eu já falei, eu já vi vestibulares falando alfa, beta, depois gama, teta. Então, tem que olhar a figura para saber quem é o ângulo de incidência ou o ângulo de refração. Se vocês notarem, ele incidiu a segunda face. E se incide na segunda face, eu também tenho o ângulo de incidência na segunda face, que agora eu chamei de R2, tá? Então, olha, eu chamei de incidência de R2, eu posso chamar do que eu quiser. Se ele não sofrer desvio em linha reta, mas ele vai sofrer desvio, afastando da normal. Vou tirar a cabeção daqui, que agora eu vou colocar bastante coisa lá, fica aqui embaixo, tá? Esse aqui é o ângulo de refração na segunda face, ou o que eu gosto de chamar de ângulo de emergência. O raio emergiu daquele ponto, tá? E na segunda face, eu posso fazer o sei não. Note, ó, é só olhar, o R2 está com prisma. Então é seno de R2 vezes prisma. O I2 está com o meio, então seno de I2 vezes o meio, tá? Nota, senhores, se esse raio não sofresse desvio, ele continuaria em linha reta. Ele sofreu um desvio daqui para cá, ó. Aqui, ó, o desvio que ele sofreu é só essa parte aqui, ó, daqui até aqui. Mas eu fiz tudo em azul para vocês notarem, vocês sabem mais geometria plana do que eu. Esse ângulo I1 e o ângulo D1 mais R1, não só R1, D1, né? O D1, ó, vai daqui até essa linha contínua. O R1 vai da linha contínua até a tracejada. Mas se eu pegar o D1 e somar com o R1, vai ser igual a I1, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Então eu tenho que I1 é D1 mais R1. Isolando D1, eu vou ter essa expressão. Esse aqui é o desvio da primeira face, que essa fórmula não é necessária estar no formulário, você tem que usar o bom senso. Quer ver? Ó? Se, por exemplo, você achar que o ângulo de incidência é 45 graus, o exercício deu, e o ângulo de refração na primeira face é 30, qual vai ser o desvio da primeira face? 15, né? Era para ser 45 esse ângulo, passou a ser 30, o desvio vai ser 15. Então tem que usar o bom senso, mas eu gosto de deduzir, a Wenck colocou algumas questões de dedução. Da mesma maneira que eu obtive o desvio aqui na primeira face, eu tenho o desvio da segunda face, ó. Se eu pegar esses dois, vai ser igual a I2. Só isolando o D2 vai ser I2 menos R2, tá? Esse é o desvio da segunda face. Então aqui nós temos o desvio da primeira face e aqui o desvio da segunda face. Beleza?
Agora presta bastante atenção no que eu vou fazer, gente. Olha só. Eu tô falando que R1 é 30 graus. O exercício deu isso, tá? E esse R2 é 30 graus também. É dado. Tá? Tô dando um exemplo. Bom, olha esse triângulo formado aqui embaixo. Se R1 é 30 e R2 é 30, obviamente esse aqui vai ser 120, né? Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre 180. 30 mais 30, 60. Mais 120, 180. Mas, ó, esse arco aqui, ó, é de 180, né? A meia bola. Aqui já é 120, então aqui vai ser 60. Mas presta atenção, gente. Olha a semelhança de triângulo que eu vou fazer. Aqui eu tenho um prisma triangular. O ângulo de abertura tá aqui, ó. Eu quero comparar o triângulo do prisma com esse triângulo aqui, ó, cujo 60 graus é um dos vértices. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar esse ângulo junto com esse ângulo, mas eles têm que ficar compatíveis, ó. Eu vou rotacionar e eu translado esse triângulo para cá. Notou? Então, olha, vamos voltar? Ó, de novo, ó. Eu rotacionei, esse ângulo A veio para cá. Quando eu trago para cá, ó, o ângulo A vindo. Esse aqui é o ângulo A, 60. Mas note, o que é 60? 30 mais 30. Sempre vai formar isso aqui, ó. Né? Você pode mudar os valores, você vai ver que vai dar na mesma coisa. Ou seja, o ângulo de abertura ou o ângulo de refringência vai ser igual a R1 mais R2. Esse é o ângulo de abertura ou ângulo de refringência. A primeira face desviou. A segunda face também desviou. O desvio total está aqui, ó. Se o raio não sofresse desvio pelo prisma, ele continuaria em linha reta aqui. Mas ele acabou saindo nessa direção, então aqui eu tenho o desvio total, ó. Sem o prisma, ele ficaria aqui, ó, nessa direção. Por causa do prisma, ele saiu para cá. Esse é o desvio total. Obviamente, o desvio total é o desvio da primeira face mais o desvio da segunda face. Desvio da primeira face, I1 menos R1. Desvio da segunda face, I2 menos R2. Tá? Beleza? Eu vou colocar I junto e R junto. Olha só como vai ficar. I1 mais I2 mais menos R1 menos R2. Eu vou mudar o sinal de todo mundo para cá. Eu vou colocar o menos fora do parênteses. Claro que daí fica mais, né? Porque é mais com menos, né? Beleza? Vai continuar dando menos R1. Mas por que eu fiz isso? O que é R1 mais R2? É o ângulo de abertura. Tá aqui. Então estão deduzidas todas as expressões para os senhores, tá? Cada uma delas, beleza? Existe um caso particular que, por sinal, foi onde caiu na UEPG pela última vez. Quando eu tenho o chamado desvio mínimo. O desvio mínimo, gente, é quando o ângulo de incidência e o ângulo de emergência são iguais. Esse raio aqui, dentro do prisma, ele vai ser paralelo à base, fazendo com que I1 seja igual a I2. Da mesma maneira, R1 vai ser igual a R2. Então, onde tem I1 e I2, eu posso colocar II. Vai ficar 2I, tá? Ó, 2I menos A. E A é R1 mais R2. Bom, desse tá. Vou tirar aqui, ó. R1 mais R2. R1 mais R2 vai dar 2Rs. Beleza? Então, isso acontece bastante, tá? O desvio mínimo, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência vão ser iguais. Automaticamente, essas de refrações aqui, esses ângulos de refração também são iguais, tá? Ó, aqui eu tenho um gráfico de desvio mínimo, ó. Note, o ângulo E1, I1 e o ângulo I2 são iguais. É o ângulo de incidência e o ângulo de emergência. Tanto que a última questão lá da discursiva da apostila é sobre isso aí. Mas lembrando, a Federal cobra bastante fenômeno. Embora a Federal cobre fenômeno, outros vestibulares cobram cálculo, como a UEPG. Um raio de luz incide com um ângulo de 45 graus com a normal. A face de prisma, cuja seção principal é um triângulo equilátero. Então ele já me deu o ângulo de refringência. Se é um triângulo equilátero, o ângulo de abertura é 60 graus. Considerando que o meio onde o prisma se encontra é o ar, e que o desvio do raio de luz ao passar pelo prisma corresponde ao valor mínimo, é um prisma de desvio mínimo. O ângulo de incidência e o ângulo de emergência vão ser iguais. Esse último desenho que eu tinha passado, eu vou passar ele de novo.
Assinale o que for correto. Ó. O ângulo em relação à normal com que o raio emerge é de 60 graus, já dava para resolver direto. O desvio sofrido pelo raio de luz, o desvio total é de 30. O índice de refração do prisma é raiz de 2. O ângulo de refração do raio na primeira face é 15. O ângulo de refringência é 30. Ele pede tudo. Vamos encontrar tudo, né? Então, primeiro, gente, eu sei que é um triângulo equilátero. O ângulo de abertura é 60 graus. Ele incide aqui com um ângulo de 45 graus. E eu não tenho esse R1. E depois ele vai emergir aqui, ó. Só que como é um prisma de desvio mínimo, esse raio devia ser paralelo aqui à base, mas ele pode colocar um desenho só para te enganar. Esse ângulo e esse ângulo são iguais, tá? Se é um prisma de desvio mínimo, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência são iguais. Assim como R1 vai ser igual a R2. Mas espera. Se R1 é igual a R2, a abertura é 60, A vai ser R1 mais R2, 60 é igual a R mais R. Acabei de descobrir que R equivale a 30. Certo, gente? Tá? E por que eu sei que esses dois aqui são iguais, esse ângulo e esse ângulo são iguais? Porque ele falou no enunciado, desvio mínimo. Daí dá pra gente calcular tudo que ele quiser. Ó. O desvio total é I1 mais I2 menos A. Né? O I1 é 45, o I2 é 45 e o ângulo de abertura de refringência é 60. O desvio total é 30 graus. Né? É óbvio que se o desvio total é 30 graus, vai desviar 15 na primeira face e 15 na segunda face. Tá? E se desviou 15 na primeira face, 15 na segunda face, aqui eu tenho 30 graus, eu já sabia disso, né? Não precisa nem cálculo para ver o desvio. Ó. Incidiu 45, aqui é 30, o desvio da primeira face é 15. Né? Se eu fizer sei não, eu consigo achar o índice de refração do prisma. Seno de I1 vezes o índice de refração do meio, que ele está no ar, né? O enunciado falou. Seno de R1, que é 30 graus, vezes o índice de refração do prisma. Seno de 45 raiz de 2 sobre 2, seno de 30 1 meio, corta 2, o índice de refração do prisma é raiz de 2. Tá lá, um corpo estendido no chão. Com isso, eu tenho que o desvio da primeira face é 15 graus. Ali está, todas as respostas, né? O ângulo em relação ao normal com que o raio emerge no prisma é 60? Não. Se é um desvio mínimo, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência tem que ser iguais. O desvio sofrido pelo raio de luz ao atravessar o prisma é 30, é o desvio total, né? Sim, o desvio total é 30. Né? O índice de refração do prisma vale raiz de 2? Sim, calculamos, né? Raiz de 2, fizemos sei não. O ângulo de refração do raio de luz na primeira face do prisma é 15 graus? Sim, fizemos. Né? O desvio da primeira face é 15 graus, o ângulo de refração é 30. Né? Então, ó, o ângulo de refração do raio na primeira face do prisma é 15 graus? Não, é falso. Né? O ângulo é 30 graus, desculpem. 15 graus é o desvio. Né? O ângulo de refringência do prisma é 30 graus? Não, o ângulo de refringência é o ângulo de abertura, 60. Então, ó, notem aqui, ó, o ângulo de refração do raio de luz. O ângulo de refração do raio de luz na primeira face é 15? Não. O ângulo de refração é 30, 15 é o desvio. Tá errado esse verdadeiro aqui, deveria ser farso. E o ângulo de refringência do prisma é o ângulo de abertura. Esse aqui, ó, 60? 30? Não, 60. Porque ele falou no enunciado que é equilátero. Beleza? Tranquilo? Então, temos que só consertar esse itemzinho aqui. Ele não é verdadeiro, você faz farso. Beleza? Tá? O ângulo de refração do prisma na primeira face é 15? Não, não é 15. O ângulo de refração na primeira face é 30. Né? E esse é o ângulo de refração na primeira face. 30. Beleza? Tranquilo? Mas lembrando, a Federal, ela gosta de cobrar fenômenos, tá? É isso que a Federal cobra. Ela cobra sempre fenômenos, né? Então, olha só, um dos fenômenos é o arco-íris. E o arco-íris a gente tem que lembrar do Vavave, né? Coloca 3 vezes e intercala com 2 As. Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sempre coloco velocidade, comprimento de onda, frequência, energia, índice de refração. Vamos tirar o cabeção. Índice de refração e desvio. Desvio é importante, ó. Faz um monte de seta de cima para baixo, a lot of many. A velocidade de cima para baixo diminui, o comprimento de onda diminui. Ou seja,
o comprimento de onda do violeta é menor de todos os comprimentos de onda, porque vai diminuindo o comprimento de onda. O maior é o vermelho, depois alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E o resto, tudo aumenta, tá? Lembra, o desvio aumenta. O que é aumentar o desvio? O que é desviar? Não é necessariamente estar mais longe da normal, pode até ser que coincida. Mas desviar é aquele que se distancia mais do seu trajeto de origem. Vamos trabalhar isso, tá? O arco-íris, a gente pode falar que acontece, eu já resolvi aquela questão do arco-íris para vocês da Federal de 2008, acontecem vários fenômenos, tá? Mas se ele disser assim, o arco-íris é explicado pela dispersão? Sim, é explicado. Mas o arco-íris acontece, uma das suas maneiras de acontecer, é quando partículas de água ficam suspensas no ar, servindo como prisma. A luz branca policromática incide em uma das faces do prisma, sofrendo refração. Note, isso que eu vou falar, toma bastante cuidado, que a Wayne gosta de falar, cada monocromática, ela possui um índice de refração diferente, sim, né? A luz monocromática possui um índice de refração diferente para o mesmo meio. Então, ó, o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, cada um possui um índice de refração diferente para essa água. Por isso que aqui a gente acontece a dispersão, porque eles vão ter desvios diferentes, tá? Então, quem sofre um maior desvio é o violeta, quem sofre o menor desvio é o vermelho, já vamos colocar melhor aí. Então, aqui dentro já acontece a dispersão. Ele não fez todos os raios vindo para não ficar uma mistura. Aqui, ó, nessa face está acontecendo um fenômeno. Que fenômeno que está acontecendo nessa face aqui, ó? O raio de luz está tentando ir do índice de refração maior para o menor. E o ângulo de incidência, ele foi maior que o ângulo limite. Aqui está acontecendo uma reflexão total. E daí aqui a gente tem mais uma refração e daí o arco-íris. Mas eu posso sim generalizar que o arco-íris é explicado pela dispersão, tá? Então ali a gotícula de água, estou mostrando aqui para vocês, né? Então determinados ângulos vão formar o arco-íris. Não é qualquer ângulo que a luz vai chegar para formar o arco-íris. Lembra que tem que acontecer uma reflexão total na face. E para acontecer essa reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite, tá? Como cada um dos raios tem um desvio diferente, você vai vendo então as cores daqui formando aquele arco, né? Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, porque cada um vai formando um ângulo diferente ao observador, beleza? Então, olha só, caiu uma questão na UEM que eu achei muito legal. Ele tinha um prisma, né? Um prisma como esse, que daí ele viria aqui no anteparo, que seria uma parede vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Ele perguntava assim, se nós, antes de eu colocar qualquer coisa, já vou perguntar, deixarmos a fonte de luz como ali se encontra e colocarmos o prisma de cabeça para baixo. Ao invés de nós vermos a sequência de cima para baixo, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, nós veríamos primeiro o violeta, depois o azul, depois o anil, depois o azul, ia inverter a ordem do VAVAV aqui na parede. Eu vou explicar de novo. Se ele colocar o prisma de cabeça para baixo, não ia aparecer de cima para baixo aqui vermelho, alaranjado, amarelo. Ao invés do primeiro ser vermelho, o primeiro aqui apareceria violeta e o último vermelho. Ele ia inverter o VAVAV. E aí, o que você acha? Se eu colocar esse prisma de cabeça para baixo, vai inverter? Vai. Vamos colocar? Aqui, ó. Tá de cabeça para baixo. Inverteu ou não inverteu? Inverteu. Ah, Bruce, mas assim não, né? Mas assim, ó, daí mudou, ó, mudou. Eu sei, todo mundo fica desconfiado com isso. Então vamos fazer todos os casos. Olha só. Eu tenho um raio de luz policromático que incide ali. Ali é um policromático, tem todas. Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vamos desenhar a normal. Se esse raio de luz não sofresse desvio, ele continuaria em linha reta. Ali ele já vai sofrer dispersão, porque cada monocromática tem um índice de refração diferente para esse mesmo prisma. Mas eu não vou representar todos ali não, tá? Então note. Esse raio de luz, ele deve, se ele não sofresse desvio, continuaria em linha reta, mas ele sai do ar e vem para o prisma. Vamos falar que ele é água. Ele vai se aproximar da normal. Concordam? Beleza. Incidiu na segunda face. Da mesma maneira que aqui aproximou da normal, quando ele for do prisma para o ar, ele tem que se afastar da normal. Mas vamos lá, vamos lembrar o VAVAV.
Quem sofre o maior desvio? O violeta. O que é sofrer maior desvio? É se afastar o máximo do caminho de origem. Então você tem que tomar cuidado quando ele perguntar quem sofreu maior desvio ou quem está mais próximo da normal. Não é a mesma coisa nesse caso. Ó. O vermelho, ele é o que sofre o menor desvio. Depois vem o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O violeta é o que sofre o maior desvio. Então, olha, o caminho original era esse. Quem sofreu o maior desvio foi o violeta. Ele se distanciou mais do caminho original. Mas quem está mais próximo da normal é o vermelho. Tá, professor, mas você não colocou ele de cabeça para baixo. Beleza, vamos colocar. O raio de luz incidiu. Eu desenho a normal. Do ar para a água, ia aproximar, né? Do ar para o prisma. Desenho a normal também. Se ele não sofresse desvio, ele continuaria em linha reta, mas ele vai sofrer desvio. Agora ele está indo do prisma para o ar. Ele vai aproximar da normal ou afastar? Afastar. E quem tem que afastar mais? Quem sofre o maior desvio? É o violeta. Então é o violeta que tem que estar mais afastado do caminho de origem e o vermelho mais próximo. Então, olha, o violeta ficando mais afastado, se eu seguir de cima para baixo, ó, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Mas eu sei que tem gente olhando atravessada. É, mas é que você fez o raio vindo de cima para baixo e você não tinha mudado a fonte. Tá bom, chata. Ó, de baixo para cima. Só que como aqui ele incidiu sobre a normal, ele continua sobre a normal. Pergunta, houve refração? Claro, para ver refração não tem que mudar a direção, é obrigado a mudar a velocidade. Mas aqui já não está sobre a normal, olha só. Se ele não sofresse desvio, ele continuaria em linha reta, mas ele vai sofrer desvio. Então, ó, ele vai se afastar da normal. Agora, se você tombasse ele para cá, ele se aproximaria. Ó. Quem sofre menor desvio é o vermelho e quem sofre maior desvio é o violeta. Né? Então, realmente muda a sequência. Muito importante o arco-íris que eu falei para vocês. Né? Nunca vi cair, mas se aparecer em alguns vestibulares, é legal que você saiba esse conteúdo agora. Olha só. Espalhamento de Halley. Muita gente me pergunta, professor, por que o céu é azul? Ninguém pergunta isso não. Mas alguém já ouviu a pergunta, por que o céu é azul? A resposta é porque Deus é havaiano. Nada a ver. O pessoal do Figueira ficou meio chateado, né? Na verdade, não sou Figueira nem Havaí, tá? É uma piadinha pronta. Então, por que o céu é azul? Uma das coisas que explica é o espalhamento de Halley, tá? Senhores, em homenagem a Lord Halley, na verdade, não é só isso que explica o céu é azul. Você tem que conhecer também, entender a fisiologia do olho humano para entender por que o céu é azul. É a dispersão da luz ou qualquer outra radiação eletromagnética por partículas muito menores que o comprimento de onda dos fótons dispersados. Também pode ser do mesmo tamanho. Ocorre quando a luz viaja por sólidos e líquidos transparentes, mas principalmente se observa com maior frequência nos gases. A dispersão de Halley da luz na atmosfera é a principal razão pela qual o céu é azul. Então, senhores, olha só. Por que o céu seria azul? Por causa das partículas de oxigênio e nitrogênio que nós temos na atmosfera. Elas têm um comprimento de onda menor, elas têm um comprimento, um tamanho menor que o comprimento de onda das cores de tonalidades azuis. Ó, essa aqui é a expressão do espalhamento de Halley. Você não tem que saber isso, pelo amor de Deus. Mas você tem que saber que isso aqui significa o espalhamento. Ó, o espalhamento é inversamente proporcional ao comprimento de onda elevado à quarta potência. O que significa isso? Quanto menor o comprimento de onda, mais fácil de espalhar. Mas daí você pode me perguntar, tá bom, professor, eu concordo com isso. Mas o comprimento de onda menor do Vavav é o violeta. Então por que eu não vejo o céu violeta e vejo o céu azulado? Por quê? Olha só, o violeta, sim, ele sofre o espalhamento. O azul também sofre o espalhamento, mas a fisiologia do olho humano nos prova por que você vê o céu é azul. Isso aqui é um gráfico que mostra como que os cones dos olhos humanos captam a luz. Notem que a fisiologia do nosso olho ela é mais sensível a captar a luz azul.
Então, por isso que nossos olhos veem o céu azul. Porque dos monocromáticos que sofrem o maior espalhamento, o azul é o que o nosso olho consegue captar melhor, e não o violeta. Por isso nós vemos que o céu é azul. Professor, e numa nuvem, a nuvem branca, por exemplo? A nuvem branca, as moléculas que formam a nuvem são maiores que o comprimento de onda. Quando elas são muito grandes, elas não espalham uma ou outra em preferência, elas espalham todas, tá? E todas as cores juntas formam branco, por isso que a gente vê a nuvem branca. Ah, professor, mas nuvem de tempestade, ela é escura, porque ela é mais grossa, né? Então a luz vai sendo espalhada, chega ali embaixo e não tem mais luz para ser espalhada, por isso você vê ela escura. Então o espalhamento de Rayleigh e também a fisiologia do olho humano explica por que o céu é azul. Beleza? Mas daí você pode falar assim, professor, qual é a cor do Sol, né? O Sol que nós vemos, senhores, ele é, na verdade, esbranquiçado. Então, por que a gente vê amarelado, né? Ou alaranjado, como você pode falar, depende da hora do dia, né? Olha só, se você está aqui e vê o Sol ao meio-dia, olha o tamanho da camada atmosférica que a luz solar passa. Nesse trajeto, ele vai espalhar aquelas monocromáticas de menor comprimento de onda, ou seja, o violeta, o azul, o anil vão ser espalhados. Daí você vê o céu azul. O que sobra de luz para chegar em você? Os tons alaranjados. Professor, mas no pôr do sol eu vejo o sol avermelhado, claro, porque a camada atmosférica por onde a luz passa é mais espessa, então ela vai espalhar os tons azuis, mas como tem mais camada atmosférica, como tem mais partículas, ela também acaba espalhando o laranja e o amarelo, chegando em você só a luz monocromática vermelha. Por isso que ao pôr do sol você vê o sol avermelhado, né? E quando ele está a pino, você vê alaranjado ou amarelado. Tá? E então você imagina como se fosse Deus tivesse as palhetas de cores e ele usasse o azul para pintar o céu. O que sobraria aqui? Ah, sobraria os tons alaranjado, amarelo e avermelhados para chegar em você. Como tem mais alaranjado e amarelo, você vê o sol alaranjado, amarelado. Aqui a tela dele é maior para pintar, então ele usou todos os tons azuis, daí usa o tom laranja ou usa o tom amarelo, sobra só o vermelho para chegar em você. Beleza? Nunca caiu o espalhamento de Rayleigh, mas eu sempre passo, um dia vai cair. Gente, é uma aula curtinha. Eu não daria muita importância a fazer tantos exercícios dessa aula. Faço só alguns, mas sobre o VAVAVs, quem sofre maior desvio, menor desvio, quem fica mais próximo da normal, mais distante da normal, isso você tem que saber. A diferença é entre desviar e ficar próximo da normal. Né? Faça no seu mapa mental o desenho do prisma de cabeça para cima, o desenho do prisma de cabeça para baixo. É uma aula curta, já que Física A foi uma aula mais longa. E o estude vai ser a parte da história da física. Beleza? Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!